Aí pessoal do Mansão Geek, tudo certo? Eu espero que sim, e hoje é um vídeo um pouco diferente. Vou trazer de volta para aqui pro canal o anime de Death Note, mas também quero, juntamente ao Death Note, introduzir outro anime. Mas de que forma eu quero fazer isso? Só para deixar claro, né, o outro anime é Code Geass. Mas qual é o intuito do vídeo? O que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero comparar os dois gênios dos dois animes. Eu quero tentar explicar para vocês, ou tentar traçar uma batalha aqui para vocês. Claro, uma batalha intelectual entre o Kira Light Yagami e o Lelouch Vibritania de Code Geass. Só para deixar claro uma coisa, eu acho o L mais inteligente que o Kira, mas eu acho que pro formato do vídeo e para quem o Lelouch é, eu acho que faz mais sentido comparar o Kira com ele do que o L. Tudo bem que eu posso fazer um outro vídeo depois do L contra o Lelouch, mas agora eu quero fazer o Kira contra o LL, como ele se diz no final do filme. Dito isso, vamos ao vídeo. Antes de eu trazer o conteúdo do vídeo e traçar essa batalha intelectual para vocês, acho que batalha nem é o melhor termo, acho que o termo é comparação mesmo. No final eu vou dizer quem eu acho mais inteligente e vocês confirmam. Mas antes de tudo, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos à comparação. O primeiro personagem que eu vou trazer aqui para vocês é o Kira, o Light Yagami, até por ele ser mais famoso. Death Note é mais famoso que Code Geass, isso eu não, como posso dizer, nem discuto. Mas continuando, vamos falar do nosso querido Kira, ou como ele era chamado no início, só Light, né? Light. O Light, ele era um aluno genial do colegial. Ele era muito inteligente, tipo, muito inteligente. Ele era o mais inteligente de todos os jovens daquela época dele. Ele tinha só 17 anos, era um garoto. Meio revoltado, mas era apenas um garoto. Tudo viria a mudar em sua vida quando um certo caderno cai do céu, né? Simplesmente cai e aparece na vida dele. E esse caderno é o Death Note. E com o uso do Death Note, a gente já tá careca de saber todas as coisas que o Light fez com ele. Mas principalmente as coisas que ele se orgulha em dizer são as seguintes. Nos 6 anos que ele ficou com o título de Kira, ele reduziu o índice de criminalidade mundial em 70%. E durante esse mesmo período não ocorreu nenhum tipo de guerra. Feitos que, claro, ele conseguiu graças ao Death Note, mas se não fosse pelos seus planos e pela sua inteligência, ele não teria conseguido. Mas sem dúvida, como posso dizer, a pilantragem mais clássica do Kira é sem dúvida a forma que ele escapava da polícia, cara. Por quê? O L chegou no Japão, né, dizendo que ia pegar o Kira, já meteu logo um terror nele no início do anime, e o Kira falou, esse cara não vai me pegar, vou dar um jeito de matar ele. Dito e feito, o Kira, desde o dia que ele conheceu o L, ele bolou um plano para matar o L, né? Só que tava chegando uma hora que o caldo tava engrossando pro Kira, então o Kira ele teve o seguinte plano: vou tentar parecer menos suspeito possível. Só que para isso ele precisaria de ajuda, além do Death Note. Ele conheceu a Misa, que é aquela garota que você já conhece, que vinha enchendo o saco dele. Só que a Misa também tinha um Death Note, também tinha um Shinigami. Então ele manipulou a Misa para que no momento certo o Shinigami dela matasse o L, para que na hora que o L fosse morto, ele estivesse perto do corpo para que ele não fosse um suspeito. Esse era o plano do Kira e era tudo que ele tinha arquitetado em sua mente, porque ali era gênio contra gênio. E continuando, o L meio que continuou espiando o Kira. Só que o Kira ele deu um jeito de se infiltrar no próprio gabinete de polícia que estava investigando ele. Então a todo momento ele estava presente das pessoas que estavam tentando capturar ele. Então ele estava agindo de forma inteligente, de forma bem sorrateira. Só que chegou um momento que o L já tinha descoberto tudo, certo? Então o Kira colocou aquele plano em ação. E graças àquele plano, ele conseguiu vencer o L, e vencer o L que eu diga parcialmente, né? Porque eu ainda vou contar o final pra vocês. Ele conseguiu derrotar o L nessa primeira parte, então o nosso querido detetive veio a morrer por conta do plano dele, que ele arquitetou lá no passado. E graças a isso ele continuou matando os criminosos, descobrindo o nome dos criminosos. Toda vez que a polícia chegava perto de descobrir quem é ele dava um jeito de desviar a investigação do nome dele.
tudo usando as artimanhas que ele tinha, tudo usando o seu intelecto genial, que era impossível de se calcular. Mas chegou um momento que não teve como esconder, né, cara? O L deixou o plano todo arquitetado para que Nier e o Meller capturassem o Kira. E não teve outro jeito, e o suposto Deus do Novo Mundo perdeu o jogo, sendo morto pelo próprio Shinigami que o ajudou durante todo o anime, e encerrou a sua trajetória em Death Note desta forma, com diversas sacadas geniais, com diversas, como posso dizer, manobras que enganaram a polícia, com diversos assassinatos emblemáticos, tudo graças ao fato dele ser um dos maiores gênios da história do Japão dentro do mundo de Death Note. Só não é o maior porque o L existe. Chegou a hora de falar do outro gênio do mal. Gostaria de deixar claro uma coisa. Eu disse que eu quis comparar o Lelouch com o Kira por conta do perfil. O Lelouch fez muitas coisas ruins, certo? Durante o anime de Code Geass. Muita gente inocente morreu por conta dele, mas muita gente que supostamente merecia naquele momento morrer, morreram também por causa dele. Então ele não é um herói, mas também não é um vilão. Tanto que o desfecho dele da obra toda é um desfecho de um herói de verdade. Mas vamos trabalhar as coisas com calma e focar no que realmente importa, a inteligência dele, que é sem dúvidas muito difícil de calcular, igual a do Kira. Vamos lá. Lelouch V. Britannia, ou Lelouch Lamperouge, sei lá, você fala da forma que quiser, eu só chamo de Lelouch, era um príncipe da Britânia, que é uma suposta nação, a suposta nação mais poderosa do mundo no mundo de Code Geass. Só que ele não é um príncipe comum, ele é um príncipe renegado. Ele foi renegado pelo seu pai após Lelouch tentar descobrir quem matou a sua mãe e exigir para que seu pai também tentasse descobrir, mas o pai dele não dava a mínima. Então, para que o pai dele tivesse um pouco de paz e para o Lelouch não ficar enchendo o saco dele, ele simplesmente pegou os dois filhos, o Lelouch e a irmã dele, e renegou eles e deportou eles para o Japão. E logo em seguida, ele, por questões políticas, ataca o Japão e escraviza o Japão, transformando eles em uma colônia do Reino de Britânia. Lelouch, desde pequeno, jurou vingança ao Reino de Britânia e que, consequentemente, ele acabaria libertando o Japão dessa forma. O que é legal de frisar é que o Lelouch, ele não é japonês, o que muita gente acha que é. Ele não é japonês, ele é britânico, juntamente com a sua irmã, mas ele convive no Japão com os japoneses. Continuando aqui, Lelouch cresceu, assim como o Kira cresceu quando era pequeno, ele cresceu e também no colegial ele também era um gênio, apesar de ser bem preguiçoso. Só que em um determinado momento ele recebeu uma bênção divina. Ele encontrou um experimento do governo chamado experimento CC. O que era esse experimento? Não era nada mais, nada menos que uma prisioneira, mas não era qualquer prisioneira. Era uma prisioneira de outro... Nem sei explicar. Ele não era humana. Ela não era humana, mas tinha aparência de humana. Ela era imortal e disse pro Lelouch que daria a ele um poder que ele poderia fazer o que ele quiser. Lelouch, sem entender nada, acaba recebendo o poder dela. E o que é esse poder? É o Gears, que dá até o nome ao anime, né? O que é o Gears? Nada mais nada menos que um olho que qualquer um que olhasse nos olhos do Lelouch seria hipnotizado e faria tudo que o Lelouch pedisse. Se ele chegasse em você e falasse a seguinte coisa: eu ordeno que você se mate, e você olha nos olhos diretamente nos olhos dele, você iria se matar. O grande porém dessa habilidade é que só funciona uma vez por pessoa. Então se ele usar só uma vez em você, ele nunca mais vai poder usar. Só que essa arma, ela é tão versátil que ele usou ela de diversas formas e eu vou mostrar para vocês. Ele conseguiu, com auxílio do poder deste olho, do Gears, fazer coisas absurdas, cara. Como, por exemplo, ele conseguiu resgatar o Japão da Britânia. Só que ele não fez isso porque ele era bonzinho e queria resgatar os japoneses. Não, ele fez isso porque ele queria ferrar a Britânia. Mas como ele fez isso? Quando ele era mais novo que eu diga, no início ali do anime, bem no primeiro episódio, ele conheceu uma equipe rebelde, um
um clã de rebeldes japoneses que queriam a liberdade do Japão. E ele viu nesses rebeldes uma chance de se vingar contra a Britânia. Ele não queria ajudar os rebeldes a libertar os japoneses porque ele era bonzinho, não. Ele queria simplesmente usar esses rebeldes, tirar o Japão da reta da Britânia e ferrar a sua grande inimiga. Em outras palavras, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então ele viu os rebeldes dessa forma. Então, com o poder do Gears, ele conseguiu transformar esses rebeldes em um exército, cara. Enganando diversos políticos, roubando diversas coisas, tudo arquitetado na sua mente e usando o seu poder. E chegou um momento que a Britânia viu que os Cavaleiros Negros, que são esse novo exército que o Lelouch criou, se tornaram um perigo para a nação. Então eles tentaram fazer um trato. O Lelouch, quando ele estava com os Cavaleiros Negros, ele não mostrava seu rosto, nem falava seu nome. Então ele vivia uma vida de identidade dupla. Então a Britânia quis fazer o seguinte acordo. Se o Lelouch mostrasse o rosto dele, ou seja, se ele mostrasse que ele era o Zero, se o Zero tirasse a máscara e falasse quem ele é, eles libertavam os japoneses. Só que o Lelouch não aceitou e fez um outro acordo com eles. Ele disse o seguinte: se vocês me desertarem, ou seja, se vocês me expulsarem de Britânia e libertarem os japoneses, eu nunca mais apronto por aqui. Aí os britânicos ficaram meio assim, pô, será que a gente aceita? Será que a gente não aceita? E no final eles aceitaram. Só que essa reunião estava acontecendo em um local enorme, totalmente iluminado, porque estava à noite, né? E chegou um momento que ele simplesmente apagou as luzes de todo o local e ninguém ficou sem entender nada. E quando as luzes voltaram, simplesmente todos os cidadãos japoneses de Britânia estavam vestidos de Zero, usando aquele disfarce que o Lelouch usava. Como eles não sabiam quem era o Lelouch, não dava para prender o Zero. Então eles tiveram que desertar todos os japoneses e graças a esse plano do Lelouch, ele libertou todos os japoneses, enganando a nação mais poderosa do mundo. Isso sem contar que ele conseguiu confrontar o seu pai, que era um ser que tinha alcançado a imortalidade. Ele tentou matar seu pai de diversas formas, só que ele não conseguiu. E ele conseguiu achar outra forma de vencer essa batalha. Ele conseguiu selar a alma de seu pai no vazio eterno, dessa forma sendo coroado como imperador de Britânia. Então ele conseguiu dar a volta no mundo. Ele conseguiu libertar os japoneses, conseguiu vencer o pai dele, que era o grande inimigo dele, conseguiu dominar a Britânia e se vingar dela, que era o grande objetivo dele, e se colocar no posto de imperador geral. Mas tinha uma coisa que ele queria também. Ele queria era um mundo seguro para sua irmã. Só que a irmã dele viu tudo que ele fez como Zero, porque, como eu disse, ele matou muita gente inocente, muita gente que não merecia, muita gente que estava no caminho dele e ele teve que se livrar. Então a sua irmã acabou não ficando do seu lado. Só que o Lelouch tinha todo o poder do mundo na mão dele. Então ele usou esse poder para acabar com todo o perigo que tinha em volta da irmã dele. Ele conseguiu criar um mundo onde a irmã dele era inocente. E chegou o momento de sua morte, e com a morte de Lelouch, a irmã dele assumiu um trono. Então a irmã dele governava sobre um mundo de paz e tranquilidade, e o Lelouch conseguiu o grande objetivo dele, que era se vingar de Britânia e um mundo seguro para sua irmã. Ah, mas você chega e fala comigo, Lucas, ele só conseguia lutar contra pessoas normais, que não tinham Gears. Então era fácil para ele, ele tinha um poder sobrenatural, de fato, até concordo com você. Mas ele também venceu pessoas que tinham Gears mais poderosos que o dele. Como, por exemplo, na metade do anime, que ele venceu um cara que tinha um Gears que lia a mente, cara. E ele que tinha um grande poder, que era sua inteligência, como ele ia conseguir vencer esse cara? Ele arquitetou um plano para que ele vencesse esse cara que conseguia elementos. Claro, o plano envolvia outras pessoas, que ele não podia fazer isso sozinho. Mas ele arquitetou o plano e pegou o espelho e usou o Gears nele mesmo, fazendo ele esquecer o plano todo. Em outras palavras, ele conseguiu enganar um cara que lia mentes. E no final, ele venceu essa batalha intelectual contra o cara. E no último filme, que é o ponto final aqui do vídeo, ele conseguiu vencer uma usuária de Gears que conseguia voltar no tempo, cara. Tipo assim, no filme é mostrado que toda vez que o Lelouch chegava perto dela para tentar derrotar e prendê-la, ela usava o Gears dela se matando, que tipo assim, pro Gears dela funcionar, ela tinha que se matar e ela voltava no tempo. E ela conseguia prever as ações do Lelouch. Só que o que
ele fez? Ele conseguiu traçar um plano que envolvia a Cici. E qual é o grande as de ter a Cici do seu lado? A Cici, ela é imune a qualquer Gears, de qualquer tipo. Então ela conseguiu localizar a usuária de Gears, que voltava no tempo, e ele usou o próprio poder dele nela. E ele disse o seguinte: toda vez que você tentar se matar, você vai cair num sono eterno. Então ele venceu essa usuária de Gears, que tinha um Gears mais forte que ele. E no final ele conseguiu salvar todo mundo que ele tinha que salvar nesse filme, né? Que tem esse time skip do anime pro filme, né? Ele conseguiu salvar todo mundo que ele tinha que salvar. As pessoas descobriram que ele não tinha morrido no início do anime. Ele tinha conseguido a imortalidade, só que ninguém percebeu. Era tudo parte do roteiro. E no final, ele parte como um herói renegado e ninguém nunca mais tem sinal dele. Mas ele consegue salvar sua irmã e seus outros entes queridos, encerrando a história de Code Geass. Pessoal, eu já listei todos os feitos aqui de cada um do Kira e do Lelouch. Eu basicamente fiz uma narração rápida sobre todos os atos deles nos animes, que eles participaram, no caso. Se eu esquecer alguma coisa, perdão. São dois animes com histórias muito complicadas, você tem que ter uma sacada muito bizarra dos personagens. Só que eu consigo concluir, estudando as duas obras, que o Lelouch ele tem mais feitos. E o Gears, que é a arma que supostamente o Lelouch tem, não é mais forte que o Death Note. O Death Note pode simplesmente matar quem ele quiser, se ele souber o nome. Tudo bem que o Lelouch é só olhar para a pessoa e pedir, mas o Lelouch ele só podia fazer isso uma vez. O Kira poderia fazer o que ele quiser, a hora que ele quisesse, tendo o nome da pessoa. Fora que os planos que o Lelouch teve foram mais ambiciosos que o do Kira. Foram bem mais arquitetados que o do Kira. Sem contar que o Lelouch teve perigos maiores que o Kira. Por exemplo, o Lelouch tinha o mundo inteiro, praticamente, indo para cima dele. E ele conseguiu contornar isso tudo. Ele conseguiu lutar contra seres que nem humanos eram. E o Kira não passou por isso. Então, eu consigo concluir que o Lelouch é sim o personagem mais inteligente que eu conheço do mundo dos animes. Muita gente fala daquele anime Dr. Stone, que tem um personagem que é muito inteligente. Só que eu não vi Dr. Stone, então eu não posso afirmar. Mas uma curiosidade legal pra vocês é que no MyAnimeList, aquela maior rede social de animes que tem, Lelouch e o Levi Ackerman, de Attack on Titan, que deve estar passando algum card que a gente fez de vídeo deles, são os dois personagens mais famosos entre as pessoas que usam aquela rede social. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de o quê? Seguir a gente nas redes sociais. Dito isso, até o próximo vídeo e fui!